Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Ora, pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco da Parola 97, falando a respeito de perdão, dentro do assunto Fundamentos. Wilsinho, a gente perdoa você por não estar aqui hoje, já está liberado. Seu 04 está aqui conosco nessa semana e semana que vem, batendo um papo bem bacana sobre o assunto perdão. No primeiro bloco, nós demos uma conceituada rápida a respeito dos fundamentos do perdão, o que no nosso entendimento é perdão, uma base bíblica, colocamos aqui alguns versículos para não falar que a gente só conta piada e somos três rostinhos bonitos na internet, né? Então, nesse segundo bloco... Quando o Wilsinho está aí, é difícil passar por Bíblia, mas é só ele sair, o ambiente ficou mais leve, você percebeu? Foi só... Não tão leve, né? Pô, 04, me ajuda a te ajudar, 04. Não posso mentir, porque eu vou ter que pedir perdão depois, então toca o barco. Boa! Bom, vamos dar sequência aqui, então, na nossa parola, nesse segundo bloco. Vamos abordar agora um pouquinho, dessa vez, a respeito do perdão de Deus, ou seja, o perdão da perspectiva do nosso relacionamento vertical, vamos dizer assim, né? Então, conceituamos perdão. Nesse segundo bloco aqui, vamos tratar o aspecto vertical no perdão. E aí, acho que cada um de nós aqui tem provavelmente um caminhão com 72 versículos cada um, que a gente pode trabalhar esse assunto desde o Antigo Testamento, quando a gente vê o primeiro pecado de Adão e Eva, e que um sacrifício é necessário para que aquele pecado seja perdoado. Então, aqui já a primeira comprovação bíblica de que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Aqui a gente já tem alguns indícios, né? Uma chave bem importante que vai mostrar para a gente qual é a gravidade do pecado, mas principalmente qual é a intensidade do antídoto que é o perdão. Porque se o pecado é algo tão grave, como a gente entende que o perdão é igualmente poderoso para anular essa gravidade do pecado, né? Então, a gente começar esse bate-papo por aqui. Xan, vamos falar um pouquinho da relação, então, do homem com Deus no que diz respeito ao perdão. O que você pode começar com a gente aí? Olha, Arthur, bom, não vou chover no molhado. A gente acabou de passar pela Páscoa, e ali está a maior demonstração de perdão de Deus para com o homem. Mas existe aquele perdão dos pecados cotidianos, né? Alguns a gente já imaginou, já conversou sobre isso, que seriam perdoando o outro, ser humano perdoando o outro. Mas eu queria contar uma experiência que eu tive, que eu tive inveja de uma pessoa, porque ela era mais nova na fé e essa pessoa, ela teve um dom mais rápido do que eu. E eu lembro que eu estava indo trabalhar e eu sentia dor nos ossos mesmo, assim. E eu chegando perto da empresa, eu falei, cara, que dor, o que é isso, Senhor? Dor nos ossos, tal. E aí eu escutei inveja. Quando eu escutei inveja, na hora eu já sabia de quem era que eu estava tendo inveja e por quê. Que é querer ter algo que o outro tem, né? Eu fiz tudo que eu tinha que fazer no escritório, mas eu vim voando para casa. Dobrei meu joelho no centro do meu quarto e falei, Senhor, me perdoa, porque eu tenho inveja de fulano de tal, assim, assim, assado. Eu lembro até hoje, o meu pedido foi um pedido de perdão para Deus. Quando eu acabei a minha oração, eu escutei assim, Salmo 32. Aí eu li, muito feliz, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado ou muito feliz o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia.
porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, o perdão para mim, além de sair aquele negócio de ser uma pessoa invejosa que a gente nunca acha que é, né? Mas ele, ao mesmo tempo, foi um alívio literalmente imediato no meu físico. Porque eu estava sofrendo com aquele peso, mas eu não sabia que é. E só soube porque Deus primeiro revelou pelo Espírito e o segundo pela palavra. Então, o poder do perdão, ele é como você... Eu acho que ele é muito mais forte porque ele é capaz de acabar com todo o problema do pecado, né, que está envolvendo, ele elimina. Então, o pecado ele não consegue sobrepor o perdão. Tanto que em Tiago vai falar justamente isso, que a misericórdia ela é maior que a justiça, porque na hora que entrou a misericórdia de Deus, a gente, gostando ou não, a gente vai encontrar com Dimas no céu, porque ele foi perdoado naquele momento na cruz. Então, o poder do perdão é fantástico, no meu ponto de vista. E quando você fala, né, Chan, quando você cita Tiago, né, a misericórdia é maior do que a justiça, a gente volta exatamente naquele assunto do primeiro bloco, quando a gente falava acerca do perdão como uma decisão, né? Não é para ser lógico, é para ser decidido. Às vezes a gente fica caçando argumento para convencer Deus que o fulano não merece perdão. É meio que aquele sentimento de Jonas, né? Ô Deus, ninivita, Deus. Pô, ninivita não presta, Deus. Vamos lá. Larga esse povo que se explode e vá para o inferno. Né? Às vezes a gente fica olhando para os ninivitas dessa geração e desse tempo e, cara, nos tornando, quem sabe, às vezes pior do que eles, né? Justamente por esse pensamento de que não é justo. Cara, quem sou eu para definir o que é justiça? Né? Eu deveria ser alvo de uma justiça e não fui. Né? A partir do momento que eu não carreguei cruz nenhuma, que eu não fui pregado na cruz, que eu não morri pelos meus pecados, que o salário de todos eles é a morte. Eu fico pensando também, perdão de Deus, Arthur, é uma ponte de acesso a uma alegria perdida. Eu fiquei ouvindo o Xandão falar, enquanto o Xandão falava, Deus gritava no meu coração um texto aqui, né? Mas por que esse texto, Deus? E agora, olhando para o texto, isso me ficou tão claro. Neemias, capítulo 8, a lei é lida diante do povo. O livro da lei, o rolo da lei é encontrado nos escombros do templo, que agora vai entrar em reconstrução no período de Neemias, no período de Ageu, Sofonias. E o que acontece? Quando esse livro é lido, a palavra diz no versículo de número 8, 8, 9 e 10, né, de Neemias 8, leram o livro da lei, Deus claramente dando explicações de maneira de que se entendessem o que lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote, escriba, os levitas ensinavam todo o povo e disseram: esse dia é dia consagrado ao Senhor, vosso Deus, do Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. E disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviar porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é dia consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O que estava acontecendo aqui? Vamos lembrar. Final do exílio babilônico. 70 anos sem culto, mais os anos anteriores, que são narrados ali em Joel, como anos que o povo negligenciou os cultos, as grandes festas que deveriam ser celebradas anualmente ao Senhor. Quer dizer, fazia muito tempo
que esse povo estava negligenciando a palavra do Senhor. E agora o livro da lei é aberto, o livro da lei é lido, esse livro da lei é explicado, e o povo cai num pranto desesperado. E de repente a própria palavra de Deus vem para o povo dizendo: pronto, não chorem, façam festa, comam, bebam, levem porções para quem não tem nada preparado. Por que Deus manda esse povo parar de chorar? Porque o choro, lá do versículo 8, era um choro legítimo de arrependimento, quando esse povo vê a distância que eles estavam da palavra. Estavam longe da palavra, estavam distantes. E quando a palavra é lida, isso dói no povo. A dor do pecado pega esse povo de um jeito, e esse povo se sente arrebentado por essa dor. E eles choram, eles pranteiam, e isso é tão... isso convence Deus de uma tal forma que Deus fala: pronto, agora já podem festejar. Porque o efeito do perdão é, em um primeiro momento, sim, causar essa dor. Né? O efeito do arrependimento, do perdão, vai ser esse: me levar ao lugar da dor, do pecado. Mas não é me deixar lá. É justamente para que eu saia daquilo que me gera esse sentimento de... O salmista fala, né, Chan? Continuando aí no Salmo 32, esse sentimento de sequidão e estio, né? Esse sentimento de miséria total. E Deus agora reverte essa miséria em festa, dizendo: chega, agora vocês façam churrasco e abram a Coca-Cola, né? Comam gorduras e bebam doçuras. Levem para o povo que não tem nada preparado, ou seja, agora vocês multipliquem aquilo que vocês receberam. Né? Então, puxa vida, esse efeito do perdão, de me levar no lugar da dor, para que eu sinta essa dor, mas que eu saia de lá, isso para mim é lindo, é fantástico, e é algo que só Deus poderia imaginar, pensar, para fazer com que a gente sinta o efeito do nosso pecado, sinta um pouco da dor que Deus sente quando nós pecamos, mas que não permaneçamos ali, e Ele nos tira desse lugar. Ele nos banca essa festa, dizendo: pronto, agora é tempo de comer, de beber, de se fartar e de multiplicar. E, Paulinho, eu vejo assim que a resposta de Deus ela é sempre rápida, né? Porque quando a gente vai olhar para Josué, quando ele diz: santificai-vos, tal, porque amanhã... Então, assim, e você vê que eles atravessam o rio e já começa a vitória. Então, quando a gente olha sempre a obediência, o conserto, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né? Orar. Então, a gente vê que toda vez que a gente faz o conserto, a resposta do Senhor é rápida. Vai pro Carmelo. Olha, tá aqui, né? Quem mandar fogo aqui é Deus. Vira o que é Deus, agora vem a chuva. Então, você vê, Deus ele sempre responde rápido. Talvez a gente aqui demore um pouquinho para ter uma ação para que a reação de Deus venha sobre nós. Mas vai voltar para aquilo que você falou no início e falou agora, ser voluntário. Tem que partir da gente. A gente tem que tomar essa atitude de ir para cima, né? E para fazer a coisa acontecer no sentido, Deus já te deu o caminho, então agora vai por ele, porque em seguida vai ter gordura, vai ter o churrasco, a picanha e vai ter a Coca-Cola. Mas para isso, filhão, né? Olha aí, viu que tá errado, agora arruma e toca o barco, e arruma com Deus, né? Acho que um grande barato essa questão do perdão é uma palavra que eu usei no primeiro bloco, eu quero fazer um reforço agora, é a questão da reconciliação. Eu falei da questão do ministério de Jesus, de reconciliação, eu quero dar um respaldo bíblico para isso que eu disse, está lá em Romanos 5, capítulo 10, vai dizer assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Perdão tem tudo a ver com reconciliação.
tem tudo a ver com reconexão, né? O perdão, ele estabelece uma ponte que antes não existia. É aquele texto que fala: Jesus criou um caminho, um novo e vivo caminho de acesso ao trono, acesso ao Pai. Isso por intermédio do perdão. Agora, eu quero trazer para a gente, para refletir um pouquinho. O texto está em Mateus 18, que é uma parábola do próprio Senhor Jesus, talvez uma das parábolas mais conhecidas e mais utilizadas no Novo Testamento, quando a gente aborda a questão do perdão, que é uma parábola que é contada por Cristo bem na sequência, quando Pedro pergunta quantas vezes a gente deve perdoar o nosso irmão. A gente vai falar sobre essa conta no terceiro bloco, mas Jesus, a partir do versículo 23, ele vai contar a história de um rei e 2 devedores. Né? E o que me chama a atenção aqui é uma história conhecida, você que está nos acompanhando, está nos ouvindo, nos assistindo, depois vocês podem ler esse texto na íntegra lá, Mateus 18, do versículo 23 até o versículo 35, mas ele vai falar que a dívida do primeiro devedor, vamos dizer assim, a dívida do primeiro homem que estava diante do rei era de 10.000 talentos. Eu já escutei um monte de sermão a respeito disso, e cada um acaba utilizando uma unidade de moeda diferente. Uns dizem que são 300 anos de trabalho, outros dizem que é uma vida inteira de trabalho, outros dizem que é um valor tão absurdo que não dá nem para calcular, enfim. Eu prefiro partir da premissa que era algo que ele não conseguia pagar, que aquele homem não conseguiria pagar em hipótese alguma. Só que o texto me traz uma revelação, uma chave bem interessante, que é a seguinte coisa: aquele homem vira para o rei e fala assim: olha, eu vou te pagar. E provavelmente o rei deve ter, não está na Bíblia isso escrito, mas a minha mente criativa aqui vai dizer a seguinte, vai me falar a seguinte coisa: o rei cruza o braço assim, põe a mão no queixo e fala: e me explica como é que isso se daria, por favor, que eu quero entender qual que é a sua estratégia para pagar essa dívida para mim. Para mim é muito claro que aquele homem não tinha a menor noção, a menor ideia do quanto ele devia. E aí, eu tenho uma frase para mim, que eu uso aqui muito com a Priscila já há muitos anos. Eu falo assim, que só consegue exercer perdão quem entende o que é receber perdão. A gente só consegue dimensionar o valor de perdoar alguém quando a gente um dia precisou de perdão. E esse homem, nesse texto aqui, ele não tem a dimensão de quanto ele havia sido perdoado. Talvez por isso, na sequência, ele não consiga perdoar um irmão com um valor infinitamente menor. Então, ter a consequência, gente, do tamanho da distância que o pecado nos faz de Deus, nos faz entender de uma forma mais clara qual o valor enorme que o perdão ele exerce no sentido de nos reconectar com ele. Só conseguimos entender essa dimensão, a gente conseguir entender o tamanho da distância que a gente já estava de Deus, né? Olha, Arthur, eu acho que quando a gente olha para alguns irmãos aí, quando a gente olha para a igreja, e a gente vê algumas pessoas que acabam se doando mais, se entregando mais do que outras, a gente vê o reflexo desse perdão na vida, do entendimento do perdão de Deus na vida de cada um. Porque a pessoa, quando ela sabe de onde Deus a tirou, e aonde Deus colocou, que me tirou do império das trevas e me levou agora para o reino do Filho do seu amor, ela se sente perdoada. Essa é a sensação, pelo menos essa foi a minha. Eu sabia que eu estava reconectado com Deus, que tudo tinha sido deixado para trás e que agora era um novo caminho. Então a tendência é que essas pessoas se entreguem mais. E quando a gente olha para alguns irmãos que a gente não vê, e aí não é julgar, mas a gente acaba percebendo que não existe a mesma entrega, talvez falte esse entendimento, do entendimento do grande benefício de perdão que receberam. Pode ser que se acham como filho pródigo, estou aqui, estou fazendo tudo. Já o outro não, foi, cara, se eu for servo, tá ótimo. Eu só quero voltar para onde eu nunca deveria ter saído.
né? Então, acho que talvez seja ali para a igreja, né, de uma forma geral, assim, e aí a gente precisa falar assim, olha, Jesus nos tirou do caminho das trevas, de um lugar de tormento, de sofrimento, para ter nessa vida já comunhão com Ele. Não é numa vida vindoura. A gente vai ter hoje comunhão com Ele. Hoje nós o vemos em parte, uma hora nós veremos como Ele é. E tudo isso porque Ele nos amou e nos perdoou. O primeiro capítulo de Colossenses fala isso, né? Que a gente foi tirado, né, do charco de lodo e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Cara, se não for essa consciência levar alguém a essa intenção de perdoar, né, o que vai levar? Como disse o Arthur lá no primeiro bloco, sentimento, não, o nosso sentimento vai pender para aquela falsa compreensão de justiça que a gente constrói na nossa cabeça, dizendo assim, não perdoo porque não é justo o que aconteceu comigo, eu não fiz para merecer, né? Ou às vezes, né, se até fizemos para merecer alguma coisa, no fundo, nós vamos deixar a soberba, o orgulho gritar alto, né? Quando o Arthur falava, eu me lembrava de um texto, de uma passagem que me marca muito, e eu vou parar nela, lá em Abacuque, capítulo 1, verso 13, depois de falar acerca de toda a opressão que Abacuque estava vendo e tudo mais, Abacuque, ele revela algo da parte de Deus lindo, ele diz assim, o Senhor é tão puro de olhos, não pode sequer contemplar a iniquidade, né? Por muito tempo eu fiquei, puxa, mas Deus não vê tudo? Por muito tempo eu fiquei travado nesse texto sem entender o que isso quer dizer. Mas no fundo, eu entendi que Deus, o que ele deseja é justamente aquela festa lá de Neemias 8:10, né? Comam, bebam, levem porções. Por que ele não pode contemplar a iniquidade? Porque ele não quer que os olhos dele fiquem parados naquela iniquidade, fiquem parados no pecado, fiquem parados no lugar da ausência do perdão. Não foi para isso que ele liberou o seu Filho Cristo Jesus, mas ele liberou o seu Filho Cristo Jesus, como disse o Chan agora há pouco, para que nós fôssemos libertos desse peso, né, do peso da iniquidade, do peso da transgressão, do peso do pecado. Por isso a primeira mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento, para dizer, aquilo que você precisa para ser liberto desse peso, tá liberado. É só você intencionar vir buscar, é só você dizer, eu quero. Por isso que a primeira mensagem do Evangelho é a mensagem de arrependimento, dizendo, cara, até hoje eu errei, eu não quero mais errar. Até hoje eu levei um estilo de vida que eu não devo mais levar, que eu não posso mais levar. Agora tudo isso vai passar por onde? Pelo campo da minha intenção, né? E aí sim faz sentido. Deus não quer ver a transgressão? Não. Ele não pode ver a transgressão? Não é isso. Ele não quer me ver no lugar da transgressão, porque eu não fui gerado por ele para estar ali. Bom, chegamos ao final, então, deste segundo bloco da Parola 97, mais uma dentro do tema Fundamentos, falando sobre perdão. Sabadão estaremos de volta para fechar esse bate-papo maravilhoso com o nosso amigo aqui 04 e nosso amigo Oráculo, e aqui o Decano completando o trio desta Roda de Parola 2D. Esperamos você no próximo sábado. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.